muito bem-vindos ao Shang Podcast! O elefantinho da prosperidade. E aí, galera, tudo bem? Como é que foi a semana de vocês? Os outros episódios já estão no ar. O negócio tá fluindo legal. Não é não, Diogão? Isso aí. Tá. E hoje nós vamos falar sobre um tema que o tema, na verdade, é uma frase que é atribuída ao Albert Einstein. Mas a gente não sabe se é dele mesmo, né? As pessoas atribuem a ele. Então a frase é: juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Aquele que entende ganha e aquele que não entende paga. É dele mesmo essa frase? Dizem que é dele, né, cara? Eu pensei que era do... De quem? Do Buff. Não, dizem que é dele, né? Dizem que é do bigodudo. Bigodudo com cabelo engraçado. Dizem que é dele. Então, galera, o que é esses juros compostos? O que é isso, né? A grosso modo, para que você consiga entender, os juros nada mais é do que um rendimento recebido por quem empresta dinheiro, certo? Se você pega um empréstimo no banco, você paga. Se você investe seu dinheiro, seja em qualquer produto financeiro, Você recebe. você recebe. Então, certo? Assim, esse é um tema que tem um problema porque teoricamente envolve matemática e a pessoa fala, juros compostos, matemática, não quero saber. Mas não é isso, não é matemática, né? Não tem nada a ver com a matemática, né? Até tem, Não. mas não é a matemática pura e aplicada. Tem mais a ver com o comportamento, né? Tem mais a ver com o efeito que isso causa, né? Isso. Então, quando você tá com juros a seu favor, e os juros compostos, ele sempre vai trabalhar junto com o tempo. Isso. É muito importante você ter consciência disso. Isso aí. O tempo vai sempre acompanhar os juros compostos. Então, quando os juros compostos estão ao seu favor, ou seja, você está aplicando dinheiro, está rendendo dinheiro para você, ele sempre vai demorar para poder crescer. Ele vai crescer devagarzinho. Sim. Né? Então, a gente, numa média aí, que a gente costuma falar, numa média, se você começa a aplicar dinheiro, investir dinheiro, numa média de 10, 15 anos que esses juros compostos ele começam a crescer de forma expressiva. Antes disso ele vai crescendo de pouquinho em pouquinho. Que é o inverso do que é os juros compostos trabalhando contra você. Porque o banco também, a instituição financeira tem suas artimanhas para potencializar isso. Isso que tu tá falando tem uma diferença. Que aí ele já começa gigante, vai crescendo muito rápido. Exatamente. A gente tem uma... É bom diferenciar também, tem uma ideia muito... Que tem os juros simples e tem o composto, né? Que é os juros compostos. Na verdade, o juros simples, ele é a diferença básica, né, entre os dois é que no simples é acrescido um valor em cima do montante inicial. Então ele vai sempre contar o montante inicial. Então é um exemplo, se a gente tem R$10 e vai correr 1% de juros, aí no outro mês vai ser R$11. R$11, mas aí ele volta... no outro mês não vai contar em cima dos 11, vai contar em cima dos 10 inicial, entendeu? Isso é o simples. Isso é o simples. Isso é pouco usado, né? Geralmente as pessoas usam essa parte. Porque esse não dá dinheiro, né, cara? Geralmente as pessoas usam empréstimo particular. O cara empresta e fala, me dá um valor. E, cara, é mais informal. A gente chama isso, a curva de juros do juro simples é bem linear. Ela é linear? Então você entende ela desde o início até o final. Você sabe que vai ser aquele valor para sempre. Nessa questão, o tempo não importa. Não, o tempo não importa. Vai ser um juros, a gente pode dizer que assim, ele já é conhecido, ele é pré-fixado, né? Ele já está pré-fixado, vamos dizer assim. Agora, por que os juros compostos ele é a oitava maravilha do mundo? Porque esse juros composto ele é acrescido no montante final. Então, como você deu o exemplo de R$10... Ele é a oitava maravilha do mundo para quem sabe usar ele. Quem não exatamente. sabe... Não, exatamente. Ele vira um Meu caos. Irmão. A pior coisa do mundo, Então, assim, você vê o montante final. Então, pegando o exemplo que tu falou dos R$10, se você tem 10 e você acrescenta lá o
1% vai para 11, né? Vai para 11 reais. E aí, no próximo mês, vai em cima de 11. Então, vai ser 1,1. Sim. E aí, no final, você vai ter 12,1. No outro mês, vai ser em cima de 12,1. Então, ele vai crescendo exponencialmente. Né? É aquele ezinho em cima do número lá da matemática que a gente vê. É exponencial. Ele pode crescer ao infinito. E aí, o que controla os juros compostos no exponencial? É exatamente a mora, quando ela é liquidada. Quando você vai liquidando o tempo. E aí você tem uma coisa. Se você não liquidar essa mora, irmão, vai isso só aí crescendo. é eterno. Vai crescer, por isso que a gente vê aí, às vezes o pessoal deve cartão de crédito, entra no rotativo do cartão, entra no empréstimo. Como é que é o nome do empréstimo mesmo? Que você faz na tua conta corrente? É o cheque especial. Cheque especial. Cheque especial. Caraca, meu irmão, o bagulho cresce violentamente. Por quê? Ele não tem. E aí o que acontece? A gente tem um jargão no mercado financeiro que os caras explodem a conta, né? Que é explodir a conta, quer dizer que eles travam ela para parar de crescer essa dívida. Porque senão, meu irmão, se deixar, tu vai estar devendo milhões em anos, se você for... Acaba que, gente, no longo prazo e no muito longo prazo, e aí quando chegar nesse momento aí de explodir a conta, você já está muito... O seu nome está muito prejudicado nas instituições, né? Você já está com muita restrição. O governo não pode impedir você de viver. E aqui no país hoje a gente ainda consegue movimentar dinheiro vivo, né? Mas isso tende a diminuir bastante. As contas estão ficando cada vez mais digitais, o Pix está aí para poder, né, fortalecer. Porque as suas contas são travadas no banco, você pode chegar em algum momento, dependendo da situação que você se envolveu financeira, bloquear a sua conta para poder bloquear o dinheiro para pagar as suas dívidas. Mas quando chega esse momento de explodir a dívida, a pessoa tenta negociar, as instituições tendem a até tirar um pouco desses juros para a pessoa ter condição de pagar, porque realmente vira uma bola de neve incontrolável. Sim. Né? Incontrolável. É uma conta que é até difícil de você fazer, né? Você não consegue nem imaginar, né? Então, assim, por isso que muito se você pegar hoje, vamos dizer que a maioria das pessoas que estão endividadas por não entender dos juros compostos, elas não sabem nem quanto que é o valor inicial que elas estão devendo, porque é tanto juros. E normalmente o valor que a pessoa deve em comparação aos juros é muito pequeno. Sim. Né? Se você botar aí uma pessoa que comprou uma coisa e pagou ela certinho, um exemplo, a pessoa que comprou um carro e pagou o carro certinho sem atrasar, ele já está pagando 2 carros. Ou seja, ele já está pagando o carro e mais um carro só de juros. E eu estou falando de uma pessoa que pagou certo. Agora imagina a situação de uma pessoa que deixa de pagar. Que esses juros começam a correr loucamente. Que é um fenômeno que não é muito longe, né, de acontecer. Né? A gente vê isso aí acontecer direto. Às vezes, e a pessoa às vezes não para de pagar só porque ela não quer, porque ela não pode pagar, não. Às vezes ela para de pagar também porque, por exemplo, às vezes a pessoa não tem seguro. Aí o bem é roubado. Aí o cara fala, pô, eu vou parar de pagar. Né? Tem exemplos aí, eu tenho conhecidos que o cara tinha um carro, foi roubado, e faltava 30 prestações para ele pagar e falou, meu irmão, quer saber? Eu vou deixar aquilo para lá. O cara perde, né, a vontade, né, de quitar. E aí, cara, aquilo vira um problemão, porque vai para o SPC, e não é só para contrariar, tá, gente? É o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. Então, assim, as pessoas ficam com coisa por não conhecer. E a gente está falando de juros compostos por quê? Porque muita gente ouve falar, como o Diogo falou, e por uma crença limitante, por um medo, não quer saber, porque fala, pô, tem que entender de matemática. Cara, não tem que entender, você tem que ter bom senso, sempre ter bom senso. Vamos dar um exemplo, a gente tem um exemplo aí de uma pessoa que a gente estava tratando na nossa consultoria, né, Diogo? Sobre a pessoa estava querendo comprar uma casa, né? Estava querendo comprar uma casa e a gente estava explicando para ela o valor dos juros compostos no tempo. Então, assim, e a gente vê essa coisa porque
às vezes a gente tem uma percepção, a maioria de nós somos o quê? Imediatistas, né? Então, às vezes a gente paga muito caro para ter aquele bem imediatamente. E assim, a instituição financeira, ela tá ali para garantir o teu sonho, tá? O teu sonho entre aspas, gente. Garantir o teu sonho. Só que o financiamento, a maioria dos financiamentos, eles foram feitos para não serem pagos. Quer dizer, não para não serem pagos, para você não conseguir pagar. Essa é a ideia. Porque o banco, quanto mais... a gente já falou isso em outros podcasts aqui, mas o banco, né, Diogo, ele não gosta do cara que paga certinho e nem do cara que deixa de pagar. Ele gosta do cara que atrasa. Ele paga, mas ele paga com sufoco. Então, os financiamentos foram feitos nisso. Então, assim, a gente fez um cálculo. A casa custava mais ou menos 600 mil, né? 600 mil reais. E aí, né, a gente pegou e fez um estudo, né? A casa custava 600 mil reais e a pessoa, ela queria pagar o valor, deixa eu só... A casa custava 600 mil reais e ela tinha que dar uma entrada, né? O banco pede uma entrada de 20%. Então ela tinha que dar 180 mil reais de entrada. Então restava 420 mil para parcela. E aí a gente fez um planejamento, fez um estudo, e iria parcelar isso em 420 vezes, em 35 anos. E aí a Caixa Econômica, ela deu uma taxa nominal, grava esse nome, galera, taxa nominal. A taxa nominal é a taxa que o banco fala para você, tá? A taxa que ele mostra para você. De 7,72 ao ano. Esse era o custo anual que iria passar. Ah, tá muito bom, para 420 anos, isso era a visão dela, né? Visão dela. E aí, a gente fez o nosso cálculo para poder entender, e a taxa real, que é o 7, custo efetivo, daria 9,08. Então você vê que aumentou quase 2% ao ano, né, de custo efetivo. Então grava muito essa taxa nominal e 7, custo efetivo total do financiamento. Que é a parte que o banco nunca vai te falar. Conta, exatamente. E assim, o valor médio do parcelamento daria mais ou menos R$ 2.900 reais. E aí a pessoa falou, não, tá dentro do meu orçamento. Só que aí, a gente não tem que enxergar um financiamento só porque ele está dentro do nosso orçamento. A gente tem que ver o custo total dele. Então vamos lá. A casa custava 600 mil. Você deu 180 de entrada. Você parcelou 420. O custo total desse financiamento daria R$ 1.227.357 reais. Ou seja, 2 casas. Exatamente. Na verdade, ela está pagando 807 mil de juros. Está pagando 2 vezes, praticamente quase 2 vezes, né? O valor que ela pegou emprestado. Então, se você colocar 807 mais os 180 que ela deu de entrada, ela pagou 2 casas. Então, esse é o custo de você ter a casa imediatamente. Esse daí é os juros compostos trabalhando contra ela. E aí a gente tem a mesma situação, é o mesmo caso, né, dos juros trabalhando a favor. Sim. Que seria ela fazendo um investimento, né? Sim. Dentro desse, ela pagando o aluguel e a diferença do aluguel para a diferença da prestação dela, fazendo um investimento, a gente tem aqui um investimento conservador que em 15 anos ela conseguiria os 600 mil dela. Sim. Então, assim... Esse seria o bom. Esse seria os juros trabalhando a favor dela. Aí o que eu ia só pontuar do coisa, só para voltar, para a gente partir para essa parte depois, é que eu botei aqui o valor médio do parcelamento, 2.900. Só que, galera, tem uma coisa que aí a instituição financeira ela faz, que eu acho é um artifício de crueldade, mas ele mostra para você como se fosse a melhor coisa do mundo. Mas aquilo ali tem um resquício de crueldade. Qual é? Que basicamente, a galera que está ouvindo a gente já deve ter ouvido falar que a gente chama de parcelamento regressivo. Não, a tua parcela ela começa em X e ela vai terminar em menos X. Beleza.
Aí pegando o exemplo desse valor, quando eu botei parcelamento médio é porque eu fiz o cálculo médio das parcelas. Mas como é que seria o financiamento regressivo dessa parcela aqui? Você iria começar pagando R$ 4.300 e terminaria pagando 1.000 e pouquinho, quase R$ 1.000. Aí você, caraca, que genial, comecei com 4, vou terminar com 1.000 e pouco. Mas isso é um resquício de crueldade do banco. O que o banco faz? Não, Ele calcula a tua média de financiamento, que seria 2.900, ele divide ela no meio e acrescenta essa metade da divisão na frente. Então, em vez de você pagar 2.900, no início você vai começar pagando 4.000 varada de prestação e isso vai diminuindo. Aí, aonde que é o X? Por que o banco faz isso? Porque a taxa de adimplência, de estar adimplente pagando, é muito maior nos primeiros anos de pagamento do financiamento. Então, ele joga todo o peso do financiamento, praticamente 1,5 parcela do que você teria que pagar logo no início. Por quê? Se você deixar de pagar do meio para trás, você já pagou praticamente o financiamento todo. Você pagou pelo menos os juros para ele. Exatamente, os juros. E aí a galera fica assim espantada quando a gente está falando. Eu falo, cara, pegue um extrato analítico do teu financiamento para você ver se isso que eu estou falando não é realidade. Você vai ver que o abatimento é pequenininho e os juros é grandão. Caraca, me dá uma... Quando a gente vai falar mal de banco, me dá uma... Eu fico feliz. Eu adoro falar mal de banco. O banco é necessário, porque ele presta um serviço necessário pra gente. A gente precisa alocar o nosso dinheiro em algum lugar. E eles precisam cobrar a gente por dar segurança pra gente. Ponto. Tirando isso, eu gosto de falar mal de banco. Então, o banco ele pensa, né, o que o Gabriel falou o banco ele precisa garantir os juros da casa. Porque aí os juros é o que dá dinheiro. Ele não vai ganhar dinheiro pelo bem que... Ele não quer recuperar a tua casa. Ele não vai ganhar. Se o cara vende a casa pra você por 500, a casa lá tá 600 mil, e você pega e paga 600 mil, o banco não ganhou nada com isso. Ele ganha dinheiro nos juros. Sim. Então ele traz essas parcelas para frente, mais altas, para ele garantir o dinheiro dos juros. E por quê? Entende-se que uma pessoa que vai comprar casa, ela está iniciando a vida adulta dela. E se ela está iniciando a vida adulta dela, ela está formando família, está ali no início da vida adulta dela, ela está com maior potencial de trabalho. Ela está nos melhores, ela está crescendo na carreira, tudo mais. Porque depois de 30 anos... O trabalho tá muito forte, né? Depois de 30 anos a pessoa já está numa decrescente. Sim. A maioria, na média, a pessoa já está numa decrescente ela já está trabalhando menos, ela já está um pouco mais estável, ela produz menos e por isso recebe menos. Sim. E aí aumenta o risco, né, de ficar inadimplente. De ficar inadimplente. Até porque num país que, como diz a música, é uma cidade muito longe daqui, que tem problemas que parecem os problemas daqui. Uma pessoa... É muito fácil a pessoa ficar desempregada num país como esse quando chegar a uma determinada idade, porque a gente aqui não tem segurança de nada, para nada. Quando digo segurança as empresas estão sempre com a corda no pescoço, a gente sempre está trabalhando no limite. E sempre acontece uma situação em que a empresa precisa fazer corte. E quando corta, vai cortar. Aí você para e pensa, eu vou cortar o cara muito produtivo ou o cara que já não produz tanto? Sim. Entendeu? Tem esse peso. Eu posso ficar com um cara que já tem muita experiência e eu manter 2, 3 com salário mais baixo, que vai produzir muito, do que eu ficar com 3, 4 caras que não produz tanto e o gasto é muito maior. Então o banco também pensa nisso. Sim. Ele pensa nisso e assim, quanto mais eu... E você achando que o banco era legal com você. Pois é, não é, cara, porque é o que eu sempre digo, eu também odeio o banco, tá? Mas assim, a questão é que o banco vive disso. Ele vende dinheiro. Ele vende o crédito para você. Mas ele cobra por isso. Assim, não estou dizendo que você nunca vai usar o banco. Não, você vai usar o banco como e assim, idiota, né? E a gente está falando assim, cada caso é um caso, tá, gente? A gente está falando desse caso específico, porque tem gente que não tem a condição de pagar o aluguel, juntar dinheiro. Então, para essa pessoa, talvez seja melhor
é lá e procurar um programa da Minha Casa Minha Vida, comprar uma casa parcelada. Casos Porque e casos, você precisa analisar. uma pessoa mais humilde, ela consegue ganhar ela consegue pagar uma prestação baixa, por mais que seja por muito tempo, mas ela paga uma prestação baixa e ela garante ali o lar dela, que muitas das vezes a prestação é menor que o preço do aluguel. Cada caso é um caso. A gente não está condenando... Não pode ser bobo, babaca de falar que não vai fazer isso. A gente não está condenando quem compra casa a gente parcelada. Tá um caso de um estudo que, por exemplo, essa pessoa que a gente estava fazendo, esse cliente, ele ganha um dinheiro bom. Até então, assim, ele tá a um passo da maior parte da população do Brasil, porque é uma pessoa que tem uma saúde financeira muito boa. Por isso a gente fez esse estudo para ela. Mas cada caso é um caso. Tanto é que a gente terminou o estudo mostrando para ela, né, que ela conseguiria comprar essa casa em 15 anos, né, no investimento mais conservador. Ela teria o dinheiro para comprar a casa à vista, né, ela juntando R$ 1.800 por mês. Aí eu sei. Claro, sempre considerando a inflação, né? Eu sei. 1.800 é o aporte inicial. Eu sei que agora tem alguém que tá ouvindo e falando assim, mas daqui a 15 anos, Gabi, Diogo, a casa não vai valer 600 mil. Sim, é um risco que se corre. Mas será que a casa não vai estar valendo 600 mil? Não pode não tá, mas você vai ter 600 mil na mão, porque na nossa... Você pode escolher outra casa. No nosso diagnóstico, ela ia ter 600 mil na mão daqui a 15 anos. E se ela parcelasse, o tempo que ainda ia faltar, ela ainda ia ter 700 e poucos de dívida, 701 mil de dívida. Então é melhor daqui a 15 anos você ter 600 na mão do que dever 700. Exatamente. Entendeu? Então, mas é isso, assim, eu falo, pô, mas a casa não vai estar 600. Pode ser que não esteja custando 800. Ou pode ser que não, pode ser que a casa esteja mais barata, ou aconteça, igual já aconteceu com um cliente meu, de ele seguir essa linha e 5 anos depois ele ter um dinheiro para dar entrada numa casa melhor do que a que ele estava pensando. Porque Sim. Também acontece, o teu patamar muda. Às vezes às vezes a gente olha, eu sempre, a gente está falando de casa, mas eu sempre recomendo, né, para as pessoas mais jovens, né, do que eu, principalmente casados, todo mundo tem aquele jargão que fala, quem casa, quer casa. Mas calma aí, não é assim. Se você está começando a tua vida, agora, tu vai entrar no financiamento da tua casa, você é novo, tá você e tua esposa, você não tem filho ainda, você vai entrar no financiamento para poder fazer. E outra, se você for um empregado, se você for um funcionário, um colaborador, você não sabe se você vai ficar naquele local para sempre. Eu vejo sempre eu sempre cito nesse exemplo meu amigo Pedro, que ele trabalhava na Granado e ele morava em Nova Iguaçu. E aí ele casou há pouco tempo, o padrinho de casamento dele, e ele morava em Nova Iguaçu de aluguel. E aí ele recebeu uma proposta para trabalhar na Pierre Fambré, lá em Areal, Petrópolis. E o cara se mudou para Petrópolis. Agora você imagina se ele tivesse casado e entrado num financiamento, ele e a esposa dele, para morar aqui em Nova Iguaçu e recebesse essa proposta. Ele poderia ir para lá, para Pierre Fambré? Até poderia. Mas olha a distância que ele iria ter que enfrentar todo dia para ir para lá. E o cara simplesmente mudou a tua rotina, foi para uma outra cidade. Então, assim, agora talvez ele possa estar começando a buscar estabilização lá. E aí sim, eu já estou aqui há 5 anos, 6 anos. Vamos ficar nessa cidade? Ou não? Ou vamos mudar? Então, assim, você fica mais livre e você não tem uma dívida milionária para poder pagar. Porque a maioria... E olha, gente, a maioria dos problemas hoje conjugais tem a ver com dinheiro. E esse é dos problemas que a gente trata muito aqui na nossa consultoria, no Doutor Dinheiro, que a gente fala muito sobre isso. Sobre as pessoas não entrarem nessa dívida, ou quando entrarem vai saber o que realmente estão fazendo. Então, assim, enquanto você está lá pagando aluguel, se você for uma pessoa, a maioria das pessoas consegue pagar um aluguel e guardar um pouquinho que seja. Guarda R$100, guarda R$200, R$50, mas guarda, cria esse hábito de guardar.
de poupar esse dinheiro. Então, assim, a gente fez, mais uma vez lembrando, isso aqui foi um estudo em cima de um cliente, uma casa de 600 mil, uma pessoa que tinha uma renda de mais de 10 mil reais. Então, você consegue ter uma coisa. Claro, tem outros tipos de estudo. Então, a gente está sempre pautando esses estudos, analisando a vida da pessoa. Que não adianta nada chegar e falar assim, vai morar de aluguel. Mas, pô, não conheço a tua vida. Agora, todo mundo tem o sonho de ter a casa própria. Então, você precisa criar mecanismos, criar meios que você vai construir a tua casa própria sem onerar muito. Né? Eu estou dizendo onerar, mas assim, a modo chulo de falar é sem dar dinheiro pro banco, porra. Porra, sem dar muito dinheiro pro banco. Não, a gente odeia banco. Porra, pagar 700 mil 800 mil de juros, irmão. E acontece... Pelo amor de Deus. A gente tem exemplos, né, Diogo, assim, de pessoas, né, que a gente conhece que casaram, passaram a vida toda, criaram as filhas, criaram os filhos e terminaram de pagar o seu financiamento que começaram há 35 anos atrás, agora, há pouco tempo. E como é que foi um peso para essas pessoas carregar? E pior, a gente conhece essas pessoas e eles não aprendem, eles continuam fazendo financiamento. A gente não... Cara, o quanto que você financia a vida dos outros, você financia a vida do banco, cara. Ao mesmo vale outro tipo de coisa muito comum, né? Tudo que a gente tá falando aqui é experiência, tá? Quando a gente fala sobre o problema, histórias, né? sobre o problema financeiro dentro do casamento, a gente participou de um evento de casais e as pessoas relataram essas coisas pra gente. E outro tipo de financiamento também é de veículo, né? Porra, de veículo, meu irmão, primeiro que carro popular não existe mais no país. O Gol tá R$83 mil, eu acho. Não existe carro popular no país. Gol 1.0. Basic. Basic é mais caro do que básico. É basic, porque tem que dar um tchan. Aí tu vai pegar um carro mais barato aí, 60 e poucos mil, 80 e poucos mil, zero. Cara, tu vai pagar num carro que quando tu tirar da loja ele já vai perder valor. Tu vai pagar quase 100 mil, 120 mil reais num carro, cara. 160 mil num carro que não vale 30 mil reais, cara. Não vale 30... Gente, olha só, deixa eu falar um negócio pra você. Eu não quero ficar pensando em conversão de dinheiro. Mas lá nos Estados Unidos, nego compra Corolla, Civic, tipo, de 2 anos usado, 30 mil dólares, 20 mil dólares. Aqui a gente pega Civic com 10 anos... com 15 anos rodando, e o nego paga 40 mil reais, pô. 50. Não tem cabimento. Assim, tem coisa que não tem cabimento. Não tem cabimento. Então, muitas das vezes, mas o que é? É o diacho da venda emocionada. O cara imediatista, ele quer... O cara quer realizar o sonho, aquilo mexe com a emoção dele, o cara senta... Cara, não vai negociar. Você não deve ir num passeio com fome, a não ser que seja num rodízio. Porque você vai comer tudo que você vê pela frente, você tá com fome. Você não pode comprar um carro ou ver um carro emocionado. O cara vai te vender... Ele não vai vender o que você precisa. Merda, pô. Vai te vender merda e sacada e tu vai sair de lá sorrindo. O Gabi adora isso, porque... Ele sempre fala, quando você chega para comprar o carro, o cara não pergunta qual o carro que você quer. Ele pergunta, quanto você pode pagar? Exatamente. Ele vai botar no limite que você pode pagar para você pagar. E ele vai achar um carro no limite do que você vai pagar. Isso é técnica de vendedor, tá? A gente é vendedor também, gente. A gente sabe como é que funciona. Ó, vou dar um exemplo para vocês aqui. De ontem, da consultoria de ontem. A pessoa me mandou, o cliente me mandou o seguinte. Gabi, quero comprar um Golf, um Polo. 1.0, 4 portas, completaço, 2019, 2020. Valor do veículo, 60 mil reais. Valor da entrada, 12. Valor do financiamento, 48 mil reais. Aí, vamos lá, prazo, 48 meses. Taxa de juros, nominal ao mês, 1,35. Tá lindo. Tá lindo, maravilhoso. 1,35 ao mês, tá lindo. Valor da parcela, R$ 1.416,47.
centavos. Aí vem embaixo, CET, que eles já botam CET, né? CET, tá, gente? CET, que aí, traduzindo, é custo efetivo total. Eles botam 7, que é para não te assustar. 19,81 ao ano. Opa! Aí tu já começa a falar, opa, tem um negócio errado aí. Mas tudo bem. Cara, quase 20% ao ano. Em 4 anos, você paga 80% de juros pro banco, em 4 anos. Né? 48 meses, 4 anos. Certo? Aí você pega isso, você transfere esse 7 para os juros, já começa aqui de 1,35, pula para 1,58. A taxa ao mês. Já pula para 1,58. Você vai pagar aproximadamente 20 mil reais. 20 mil reais? Deixa eu só... 416. Eita, 48. 1.416. Isso aí. Você vai pagar 20 mil reais de juros. Mais os 12 que você deu de entrada. Porque o dinheiro que você dá de entrada, ele desaparece. Ele desaparece. Né? Ele desaparece. Mais o que você deu de entrada, então, vamos lá, o carro saiu Você pagou mais de um terço do carro só de... 80 mil reais o carro saiu. O carro saiu por 80 mil reais. Só que tem um porém. Esse financiamento aqui, ele saiu a 1,5 a taxa, porque a pessoa tinha um relacionamento de 10 anos com o Banco do Brasil. Aí o banco então, gosta o banco dela. dá uma amenizada, né? O banco gosta dela. Ele dá uma amenizada. Por quê? Ela pagou 70. Ela pagou 68 mil de juros. Né? 68 mil reais. 20 e poucos mil de juros. Se ela fosse fazer num lugar que ela não tivesse, como ela viu uma financeira, ela ia pagar 30 mil de juros. 10 mil reais a mais. Então, mais uma vez, a gente não está condenando quem compra o carro parcelado ou quem tá compra a pessoa fazer um cálculo. Ou quem compra uma moto parcelada. Por exemplo, o cara, de repente, ele estava no emprego, o cara ficou desempregado. O cara vai financiar uma moto zero, sem entrada nenhuma, e vamos botar ali a parcela, ali, a prestação dele, sei lá. Só um exemplo, pessoal. 400 e pouco, 300 e pouco, para ele poder pagar aquela moto ali em 5 anos. O cara vai pagar muitos juros, mas o cara vai pegar aquela moto, vai botar no aplicativo, vai trabalhar, o dinheiro que ele vai fazer já vai pagar a prestação e ele vai estar trazendo renda para dentro da casa dele. É uma situação. Agora o cara que já tem uma vida estável, tem carro, quer comprar uma moto só para passear, esse cara ele não tem urgência de comprar uma moto rápido. Ele pode em um ano juntar um dinheiro suficiente para comprar uma moto. Não estou falando uma moto top, estou falando uma moto para quebrar galho. Ou ele pode juntar dinheiro e dar uma boa de uma entrada e pagar quase nada de prestação. São situações, cada situação é situação. A gente só está tentando explicar aqui como os juros funcionam. Os juros compostos funcionam quando ele está ao seu favor e quando ele está contra. E quando ele está contra, ele joga muito pesado. Entendeu? Ele é bem pesado porque tem essas artimanhas, né? Os caras fazem você pagar praticamente, você abater praticamente todos os juros no início do financiamento, para depois você realmente começar a pagar o bem que você está ali. E outra coisa, quanto mais sabe, tempo, melhor, né? Eu já vi propaganda de VA, né? Se você deixar, você busca pode e apreensão. Pagar, aí tem discussão jurídica quanto a isso, mas às vezes a pessoa paga parcelamento de 36, o cara paga 25, 26, falta 10 e o banco vai lá, prende o bem dele e fica com o bem. E aí entra a discussão, eu paguei mais da metade, eu paguei isso, eu paguei aquilo, e aí você vai para uma discussão no judiciário. Aí é outro problema. Eu esqueci que eu ia falar. Ia falar uma parada. Não, cara, é isso que a gente está querendo trazer, né? É a parte do financiamento. E agora, que a gente pode falar também, a gente precisa ensinar vocês quer dizer, mostrar para vocês como colocar os juros compostos para trabalhar a seu favor. E aonde o juros composto geralmente ajuda muito, e não estou dizendo que vai resolver a sua vida, mas ajuda muito, na questão de você planejar a tua aposentadoria.
só lembrei que ia falar. Assim, como a gente tem falado aqui, cada caso é um caso. Talvez você precise comprar as coisas parceladas e vai pagar juros. Mas, ó, o que a gente garante aqui, se você entender como ele funciona, até na hora de sentar lá na frente do cara para negociar, o cara já vai ficar com medo de te empurrar tudo que ele pode, de te empurrar de juros e tudo mais. Ele vai falar, pô, essa pessoa aí conhece um pouco do assunto, então eu não posso, eu tenho que pegar leve aqui. E vai fazer um negócio melhor com você do que se você não tem conhecimento nenhum. Ele vai trabalhar com aquela ideia, pô, eu preciso fazer alguma coisa boa aqui, porque senão esse cara vai passar por cima de mim. Então, e aí, o que eu estava falando antes era a questão da gente colocar o investimento para trabalhar a nosso favor, né? E assim, uma coisa que eu vejo muito é o jovem ele não pensa muito na aposentadoria dele. O jovem nem pensa, cara, hoje em dia. O jovem nem pensa, né, no que onde ele vai parar de trabalhar. E é os juros compostos que te ajuda a fazer isso. Claro, você deve manter o INSS, deve, porque se você for um colaborador e tal, ou até um autônomo, que tem gente que gosta de pagar autonomia, todo mundo deve pagar, mas tem que ter uma parcelinha também para você fazer um pezinho de meia lá na frente. E aí, eu costumo sempre trazer, né, um exemplo também de um cliente, assim, uma pessoa que ganha 3 mil reais por mês. Aí você tem uma ideia, ela reservando 280 reais por mês durante 30 anos, ela vai ter um valor aplicado de 231 mil reais. Se ela só reservar o dinheiro, sem investir, tipo assim, só colocar debaixo do colchão. Botou lá debaixo do colchão lá, vai ter um valor X. Agora, se você conseguir um investimento que te entregue 0,8 ao mês, esses 231 mil reais em 30 anos vão virar 947 mil reais, que dá aproximadamente 715 mil reais de juros. E aí é o que a gente fala sobre os juros compostos trabalhando, que aí é um em cima do outro. Sim. Claro, esses 231 mil reais só vão virar 947 mil reais se você fizer os aportes de acordo com a inflação. Então, por exemplo, se uma pessoa começou a investir em 2020, janeiro de 2020, e ela foi colocando 280, 280, 280, 280. Em dezembro, ela colocou os últimos 280 reais daquele ano. Em janeiro, ela teria que colocar quanto? 280 reais? Não. Ela tem que pegar a inflação acumulada, que no ano de 2020 foi 4,52. Então, você corrigindo 280 mil reais mais 4,52 dá 292,66 centavos. Então, em janeiro, você tem que colocar 292,66. E aí você vai, janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro. Chegou em dezembro, você vai, em janeiro, vai colocar 292? Não. Aí você tem que esperar, porque dezembro de 2001 ainda não chegou, vai chegar. Dezembro de 2001 a gente vai ter a inflação acumulada, e aí a gente vai saber se vai ser de 1 dígito ou vai ser de 2 dígitos, sei lá quanto que vai ser. Mas vai ser pesada. Então você vai pegar essa tua inflação acumulada e vai botar, vamos supor que seja 10%, cara, tô mal, né? Mal pra caralho. De juros? 10% de juros. De inflação? De inflação, 10%. Eu achei então que não ia chegar. 292 mais 29,20, né? Então, eu achei que não ia chegar nos 8 e a gente já chegou nos 8. Te falei, o Diogo, mas tu falou, me perguntou. Tu falou, até o final do ano chega em 8. Eu falei, pô, eu acho que vai chegar em 7. A gente... Já tá em 8. Já tá em 8. Já chegou em 8. Já chegou em 8. A gente tá bem longe do final do ano. Falta 4 meses pro final do ano. Então, Penso assim, demais. Eu tinha cravado 8, né? Pode ser que tenha uma queda, uma retração, mas assim, muito difícil. A gasolina tá subindo, se a gente continuar jogando diesel... O presidente continuar acreditando que o presidente não, o ilustre ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, acreditar que o dólar alto é bom, se ele continuar acreditando nisso, realmente a gente vai ter uma inflação muito alta, porque assim, eu não consigo acreditar que o dólar alto é bom pro nosso país se a gente não produz
merda nenhuma. Cara, não vamos falar de governo não, porque hoje eu tô num dia feliz. Eu tô feliz que a gente tá falando mal de banco, isso me deixa muito feliz. Aí... Mas é porque tem um banqueiro no Ministério da Economia, cara. Isso que é foda. Olha como é que eles fodem a gente. Então, mas aí eu deixa eu continuar feliz. BTG. O G é de quê? Deixa eu continuar feliz, não quero ficar testando o governo, não. Porra, é foda, entendeu? Então assim, a gente não... Mas a gente não tem um minuto de paz nesse país, cara. Só se fode aqui. Nesse exato momento que eu tô falando com vocês aqui, a bolsa tá despencando, irmão. A bolsa tá despencando. E o Bitcoin? Terrível. E o Bitcoin tá despencando também, hoje tá despencando. Tem que investir. Mas tá subindo. Vai ficar rico. Pois é, então assim, cara, a gente tem a realidade que parece que a gente vive num país, porra, que é um país que não existe, irmão. É um país que não existe. Um país que as pessoas falam e um país que eu vivo. Na minha visão, são dois Brasis, né? Quer dizer, mas a gente fala que é mais de dois Brasis, né? Então, assim, o que a gente está falando sobre juros, né? Hoje, o que a gente está falando, tem muito a ver com tudo isso. Você começa a calcular as coisas. Não é que você vai virar o chato. Ah, é o chato que calcula tudo? Não seja idiota. Não seja o bullshit, como diz o cara, nada bullshit. Nada que a gente tá falando aqui é preto no branco. Entendeu? Mas... É só pra você parar pra pensar um pouco, fazer um pouco de cálculo, olhar um pouco... Cara, para de olhar pro retrato, olha pro filme, pensa no filme. Hoje você gosta... macro, né? Hoje você gosta muito de um estilo de vida. Daqui a 10, 20 anos você não vai gostar do mesmo estilo de vida. Hoje você quer muito morar em um lugar, daqui a 10 anos você talvez não queira. Então assim, não tem por que você... ter pressa para tomar uma decisão muito importante. Exatamente. Né? E, mais uma vez, a gente não está falando que é errado financiar nem nada, a gente não julga. Por exemplo, quer ver onde o preço de querer as coisas para agora impacta muito? Por que as coisas na internet, quando você compra na internet, tendem a ser mais baratas do que quando você vai na loja comprar? Porque quando você vai na loja, o produto tá ali na tua frente, já tá na tua disposição. Quando tu comprar na internet, tu tem que esperar, chegar, que não sei o que lá. Tem o custo da então, loja. O cara vai te cobrar pela disponibilidade do produto que ele botou ali, porque ele paga um monte de imposto, ele abre a porta da loja e tá pagando. Então, o cara tem que te cobrar pelo produto que já está disponível. E na internet você tem como esperar. Mas, então é melhor comprar pela internet. Depende. Eu, por exemplo, ontem eu fiz uma prova na autoescola. Na autoescola, uma prova do Detran de moto. E eu precisava comprar um capacete para fazer a prova. Eu não tinha o tempo de comprar pela internet mais barato e esperar o capacete chegar. Por quê? Porque eu dei mole e não fiz isso antes. E eu precisava resolver isso antes da prova. Então eu fui na loja, paguei mais caro, mas peguei. E me safei. Eu precisei pagar os juros. Então a gente não está condenando aqui quem precisa parcelar alguma coisa para comprar. A gente só está falando, quando você fizer isso, faça consciente de tudo que está acontecendo. Para você não correr o risco de ser enganado. Porque, cara... O gerente do banco, vou falar bem devagar assim, o gerente do banco, ele não é o seu amigo, ele está pensando na comissão dele. Depois que ele pensa na comissão dele e no produto que é mais vantajoso para ele, talvez ele vá pensar em você. Talvez. E isso serve para um monte de coisa. Exatamente. É isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que analisar. Porque ele não está ali para poder te vender o que é melhor. Ele está ali para vender o que é bom para ele, o que é bom para o banco, o que é bom para a instituição, não o que é bom para o banco. Ou para você, desculpa. Então, o momento que a gente está vivendo isso, o que a gente está falando é para realmente te conscientizar. Né, do que realmente está acontecendo. E olha, quando você começa a gente tem clientes aqui com mentoria que a gente passa,
E eles falam que quando a gente explica isso, diz que a mente abre, né? Você começa a pensar de uma outra forma, é você enxergar as finanças por um outro ângulo, né, cara? Um ângulo que você fala, pô, se eu posso pagar uns juros pro banco, por que eu não posso pagar esses juros para mim? Sim. Eu poderia pagar para mim. Faz um empréstimo para você mesmo. Aprende a poupar, aprende a guardar. Eu tenho um cliente que começou a consultoria semana passada, que ele, esses dias para trás, ele falou para mim assim, cara, a gente pensa, a gente não tem essa ideia. E aí eu tava falando sobre o aumento do crédito, né, do cartão dele. Eu falei, pô, eu pensava que o banco era meu amigo. Não, o banco ele tá só esticando a corda. Para a hora que você você estourou a primeira coisa, ele pagou tudo certinho, ele vai aumentar o teu crédito. Aí você estourou de novo, ele vai aumentar o teu crédito. Ele tá esticando a corda para ver qual é o teu limite. Dá para ver qual é o teu limite. O limite do Diogo é 10 mil reais. Aí eu vou chegando, tá em 5, tá em 6, tá em 7, tá em 10. Diogo estourou 10 mil, não consegue mais pagar, que maravilha. Consegui fazer o Diogo não pagar. Ele aí sabe que eu tenho um potencial para pagar, mas ele esticou até eu não conseguir pagar. Exatamente. E assim, cara, essa questão que a gente está falando sobre juros compostos, eu tenho certeza que você já faz no dia a dia. Uma pessoa que vai fazer compra, ela já sabe, pô, esse arroz está mais caro nesse mercado, naquele mercado ali está melhor para comprar. Cara, o que ela está fazendo? Ela já tem a noção do custo daquilo. Então, se você tiver a noção de como lidar quando o cara fala lá, taxa nominal, a taxa real e tudo mais, se você indagar ele, você vai falar, esse banco está oferecendo essa taxa, mas nesse outro banco aqui, a taxa é melhor. Sim. Então, por mais que você precise disso para poder comprar alguma coisa, você vai saber escolher melhor o local que você vai comprar esse produto. Que é a mesma coisa que você faz quando você vai no mercado. Você sabe qual mercado é melhor para comprar carne, qual mercado é melhor para fazer a compra do mês, qual mercado é melhor para fazer uma compra pequena. Você já sabe. É a mesma coisa, você já faz isso no seu dia a dia. A gente só está falando para você estender isso a outras coisas. E não é para ter medo dos juros, né, cara? Não é para você ficar assustado com a porcentagem, isso, aquilo. Não é para você ter medo disso. É você quebrar esse tabu na sua cabeça e entender realmente como que funciona essa matemática interna que o banco usa, né? Que o banco usa para poder fazer o teu dinheiro. Não é que você vá deixar de fazer, é o que o Diogo acabou de falar. Você vai escolher aonde você vai usar. Tem várias agora. Antigamente a gente tinha só os bancos, né, que poderiam fazer empréstimo. Mas hoje a gente tem as fintechs aí aparecendo, agora com o Open Bank aí vai aparecer um monte de gente aí para poder te oferecer dinheiro, te oferecer crédito. Tem um monte de empresa, tem agora aí, tem Acreditas, tem o Nubank oferecendo empréstimo. Então assim, que vai te oferecer um empréstimo que vai te garantir um juros, vamos dizer assim, não que seja o melhor de todos, mas vai ser pelo menos um juros justo. Né? Justo, né? Um justo porque ele precisa ganhar dinheiro. A instituição precisa sobreviver, né? A filantropia. Assim como você falou do produto, eu tenho um exemplo. Eu fui esses dias fui comprar um tênis e eu podia esperar. Eu comprei 2 sapatênis. Aí comprei daquela marca da Oskley. Pô, não assim, fala não, cara. Eles não patrocinam a gente, é só quando patrocinar. Comprei daquela marca, comprei da Oskley, e aí na internet estava custando R$230. E aí a gente estava no shopping no Rio de Janeiro, eu, minha esposa e minha filha, e aí a gente foi para comprar um tênis para minha filha lá na loja lá. Melhor não falar. Não pode falar. E aí ele foi comprar um tênis e, cara, quando eu passei pela Oskley, no shopping, eu olhei, o tênis estava custando o sapato, R$490. E aí é o que você falou, vai do teu imediatismo. Você pode comprar, e aí não estou falando que o empresário da loja é um empresário malvadão, não. Ele precisa pagar o aluguel, todas as taxas. Gente, quem não conhece aluguel de shopping, vai no shopping e fala assim, eu quero alugar um quadradinho aqui, ó, um hallzinho no corredor. De 1 metro por 2. Tem que pagar os royalties. Só tenta ver quanto que é o aluguel de um espacinho, tá? Desse. Exatamente.
Então, assim, você vê o quanto é caro, você tem que pagar o royalty pro shopping, você tem que pagar o condomínio do shopping, você tem coisa, então você vê que assim, o cara que às vezes está te vendendo na internet, a loja que está te vendendo na internet, ela tem um custo de estoque. Né? Então ela pode te fazer um preço, mas assim, eu tive que esperar 5, 6 dias para chegar o tênis, sair de tal lugar, esperar para poder fazer. Então assim, a gente entende que cada um tem o seu custo e aí vai do teu imediatismo. Pô, pode ser que eu esteja precisando de um sapatênis para aquele momento, sei lá, rasgou o meu tênis, eu vou entrar numa reunião e, cara, eu preciso de um sapatênis. Eu vou estar ali, o shopping está ali, pertinho para me atender no momento. Eu vou lá e vou ter que pagar aquele valor, como você falou. Não, às vezes eu não posso esperar, então eu tenho que pagar o valor que estão me pedindo. Então, assim, você vê que a vida, quando ela é mais planejada, né, o que a gente trabalha muito no Doutor disso, o planejamento, você vê que a vida é mais simples, né, e mais barata também. Mais barata. Porque, pô, eu precisava de um sapatênis, eu posso esperar 5 dias? Posso. Tal, porque eu comprei planejando aquele tênis, planejando aquele celular, fazendo uma viagem, vou fazer uma viagem planejada, para evitar pagar juros. Pô, como é que é maravilhoso você não pagar juros, né? Às vezes você vai fazer uma viagem, às vezes o cara passa faz um financiamento, faz um consórcio, sei lá, tem agora a gente vendendo até consórcio, para poder pagar uma viagem. Cara, você está pagando ali um monte de taxinhas, de juros, para você viajar. Agora, você juntar o dinheiro e viajar com tudo pago, olha que maravilha, que é sabendo que você vai chegar na viagem, está tudo pago, está tudo... Eu já vi relatos na internet de gente, cara, o cara tá todo enrolado, mas não, ele viaja mesmo, ele parcela no cartão, ele faz o que for para estar lá, o cara tá todo lascado, tá em Cancún, não tem o dinheiro para tomar um drink no bar, mas ele tá lá em Cancún, ele tá em Cancún, tá se lascando, tava com dinheiro só para fazer. Então assim, a vida mais planejada, a vida com conhecimento, a vida com propósito, né? De você entender o que você está pagando, o que você está fazendo, é uma vida mais controlada, entendeu? Então, esse podcast, né, a gente está caminhando para a finalização, é mais para conscientizar você da questão do que é os juros compostos. E assim, lembra sempre dessa frase que é atribuída ao Einstein, né? É a 8ª maravilha do mundo. Quem entende ganha, né? E quem não entende paga. E paga caro. Você pode pagar algumas vezes ou outro, claro, ninguém tem dinheiro para comprar tudo à vista. Porque eu comprar um carro, às vezes você não tem 60 mil reais, 50 mil reais, 80 mil reais. Mas, irmão, tenta encurtar esse coisa. E se você não tiver, usa o mínimo possível. Né? Usa o mínimo possível. Agora, a pessoa vai comprar um carro de 80 mil reais. Ela quer dar uma entrada de 10 mil e parcelar 70. Irmão, o banco vai te arrebentar nos juros. Porque olha a quantidade de dinheiro que ele está fazendo. O risco que ele tem de você não pagar aquele empréstimo. Então ele vai colocar tudo isso. E tudo isso influencia nos juros. E aí, uma outra dica, entenda do seu também, vai lá dar uma olhada no teu score lá no Serasa, né? Olha o teu score, porque aquilo ali também influencia nas suas taxas de financiamento. Então, beleza. Esse foi o nosso podcast de hoje. Galera, espero que vocês tenham gostado. Siga a gente aí nas redes sociais, estamos no Instagram, estamos no YouTube, o nosso podcast está no Anchor. Então assim, se você quiser escutar com mais carinho, baixa o aplicativo do Anchor também, que lá tem os nossos podcasts, tem os podcasts dos amigos também, de outras pessoas que estão no mesmo ramo que a gente. E estamos aí para qualquer coisa. Se ficou alguma dúvida, manda mensagem pra gente. É só nos contatar nas nossas redes ou mandar mensagem aqui na Anchor mesmo. Valeu, galera! Forte abraço e um salve! Salve pra nossa molecada desse nosso Brasil guerreiro. Esse Brasil que tá difícil, cada vez mais difícil, mas a gente vai vencer. Um abraço! Abraço!